paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia, por gentileza, no livro dos Juízes. Livro dos Juízes, capítulo 16. Enquanto você procura, quero louvar a Deus pela oportunidade de poder estar aqui com os irmãos mais uma vez. Minha palavra sempre é uma palavra de gratidão. Minha gratidão a este ministério que nos acolheu, pastor Helder, os pastores daqui desta casa. Deus em Cristo possa abençoá-los. Vamos ver aqui homens de Deus, varões de Deus, louvando ao Senhor. Vamos poder compartilhar esse momento aqui com o Mateus. Deus abençoe meu amigo, o Caio, pelo convite. Foi lá na Vila Kennedy me buscar. Um homem de coragem, né, irmão? Homem de coragem. Você encontrou o livro dos Juízes, capítulo 16. Nós leremos a partir do versículo 28. São poucos versículos, do versículo 28 ao 30. Você encontrou, pode dizer: eu amo a palavra. Está escrito: e Sansão clamou ao Senhor e disse: ó Senhor Deus, recorta-te de mim, rogo-te, e me dê força, só mais esta vez, ó Deus, para que eu possa ser de uma vez vingado dos filisteus pelos meus 2 olhos. Sansão se agarrou às 2 colunas centrais, sobre as quais a casa se colocava de pé, e sobre as quais ela se sustentava, uma com a sua mão direita e outra com a sua mão esquerda. E Sansão disse: que morreu com os filisteus. E ele se curvou com toda a sua força, e a casa caiu sobre os senhores e sobre todo o povo dentro dela. Assim, os mortos que ele provocou na sua morte foram mais do que aqueles que ele matou em sua vida. Amém? Você pode se assentar. O livro dos Juízes é um livro que marca um tempo de transição entre a morte de Josué, um grande general, e a instituição da monarquia em Israel. Todo o período de tempo dos juízes se estende cerca de 400 a 600 anos. É durante este período de tempo que Deus suscita homens a fim de fazer com que o povo se alinhasse ao propósito ou à vontade de Deus. Não é novidade para nós que o povo de Israel, durante toda a sua história, viveu nuances, momentos de espiritualidade que contrastaram com períodos de apostasia. Basta você ler este mesmo livro, o livro dos Juízes, e isso se torna ainda mais claro, mais evidente, porque a lógica deste livro é você observar o povo numa espécie de gangorra espiritual. Uma hora o povo andava com Deus, outra hora o povo estava longe de Deus. Uma hora o povo voltava o seu coração ao Senhor, e em outro momento da sua vida o povo se distanciava da vontade de Deus. Isto fica claro em Juízes capítulo 2, dos versos 10 a 19. Está escrito: e foi também congregada toda aquela geração a seus pais, e outras gerações após ele se levantou, e essa geração não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que fizera a Israel. O problema dessa geração
foi não ter conhecido o próprio Deus. Entenda, o conhecimento sobre Deus é geracional. A próxima geração saberá sobre Deus aquilo que nós comunicarmos de Deus para ela. Mas não apenas isso. O que provoca esta queda moral, esta queda espiritual, é o fato de o povo apostatar, abandonar a Deus, curvar-se a deuses estranhos. Só que a Bíblia diz que Deus agora tem a intenção de trazer o povo de volta para si. Eu quero que você entenda que Deus não é tirano, Deus não é covarde. Antes de punir alguém, Deus sempre alerta, Deus sempre aponta sinais. Amós 3,7 diz a Bíblia que Deus nunca fará coisa alguma sem antes revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Durante todo o período de tempo, Deus fazia promessas ao povo, Deus alertava o povo, a fim de que esta nação, a nação de Israel, não se enveredasse por caminhos tortuosos, para que eles não se corrompessem, para que eles não andassem longe de Deus. Dentre os 13 juízes descritos neste livro, um homem recebe determinado destaque por uma aptidão sobre-humana. Este homem é Sansão. Sansão era um homem da tribo de Dan, filho de um homem chamado Manoá. Seu nascimento foi algo milagroso. A Bíblia diz que a mulher de Manoá era estéril, não poderia gerar. O anjo do Senhor aparece em Juízes capítulo 13 e diz: eis que agora és estéril, mas você conceberá e terá um filho. Esse filho que você vai gerar vai livrar o povo das mãos dos inimigos. Eu disse para você que Deus não é covarde, Deus não é tirano. A nação de Israel estava longe de Deus. Deus levanta Sansão para libertar o povo de uma opressão que já durava aproximadamente 40 anos. Os filisteus oprimiam o povo de Israel. Sobre a vida de Sansão havia uma promessa: você será um libertador, você será um juiz, você será a pessoa responsável por ser o canal de Deus para o livramento de seu povo. Sansão tinha um propósito de Deus para a sua vida. Sansão era um nazireu de Deus. O voto do nazireado consistia em alguns detalhes. Dentre eles, primeiro, abstenção de todo tipo de bebida fermentada, vinho ou bebidas fermentadas. Sansão não poderia fazer a utilização daquilo. Sansão não poderia tocar em cadáveres. Sansão não poderia raspar a cabeça. Deus levantou Sansão e o marcou. A característica sobre-humana de Sansão era a sua força. Sansão era forte. Você me ajuda a pregar? Diga para quem está do seu lado, diga assim: Sansão era forte. Só para você ficar acordado. Sansão era forte. A força de Sansão não vinha do peso que ele pegava no supino. Não. A força de Sansão era fruto de uma aliança com Deus.
A força que Sansão possuía não era fruto do esforço físico. A força que Deus dera a Sansão era fruto de um pacto, de uma aliança. O tempo passa. A Bíblia diz que de quando em quando o Espírito impelia Sansão para algumas regiões. Desde a sua mocidade, Deus já revelava a Sansão tudo aquilo que ele faria em sua vida. Qual o propósito de sua existência? Para qual fim Deus havia o escolhido, o levantado? E me ouça, existem pessoas aqui que, assim como Sansão, são frutos da improbabilidade. Só você ver o histórico da sua família. Só você analisar o contexto social em que você está inserido. Mas Deus olhou para você e disse assim: tem um mistério com essa moça aí. Tem um mistério com esse moço aí. Levantei ele para um tempo, levantei ela para um tempo, para um propósito. E com o passar dos anos, com o passar do tempo, isto foi ficando ainda mais claro, mais evidente. De quando em quando, assim como Deus fazia com Sansão, Ele também te revela para qual fim, os motivos, a causa dele ter te levantado para este tempo. E o que te dá a autoridade, a aptidão de fazer o que faz, não é o seu esforço, não é o seu talento. Tem gente mais talentosa, tem gente mais esforçada. O que te mantém apto a servir a Deus e fazer aquilo que Ele te designou para fazer é a manutenção constante de uma aliança. Só que o texto diz que determinado dia, Sansão desceu para um lugar chamado Tímina. E na descida daquele caminho, Sansão encontrou um leão. Sabe o que Sansão fez? A Bíblia diz que Sansão rasgou o leão no meio, como se rasga um cabrito. Na volta, está escrito, havia favo de mel no cadáver do leão. O que Sansão fez? Sansão foi no cadáver do leão, pegou o mel, a doçura do mel, atraiu Sansão, usufruiu daquilo, deu também a seus pais. E aqui começa a decadência da vida de alguém que tem uma aliança com Deus. Porque um dos votos do nazireado era não tocar em cadáveres. Você percebe que Sansão venceu um leão vivo, mas perdeu para um leão morto? E sabe por quê? Primeiro, porque Sansão menosprezou um adversário. É só um leão. Eu já venci da primeira, eu vou passar por lá de novo, não vai ter problema. Só que segundo Coríntios capítulo 2, versículo 11, o apóstolo Paulo diz para nós não ignorarmos os ardis do nosso adversário. O diabo, ele não tem pressa para te destruir. Ele não tem pressa para acabar com a sua vida. Se tem algo que o nosso adversário é paciente. Ele deixa a autossuficiência entrar no coração do homem. Você olha para o inimigo e diz: é muito fácil vencer isso. Eu já venci uma vez. Não tem problema voltar pelo mesmo caminho. Não tem problema enfrentar aquela mesma guerra. Eu gosto de Davi, porque em 1 Samuel 17 a Bíblia diz que Davi derrota o gigante Golias, lançando uma pedra na sua testa. Estava acabado?
O texto diz que ele correu no gigante, pegou a espada, cortou a cabeça do gigante, porque gigante caído não é gigante destruído. Aquilo que você não arranca a cabeça hoje te mata amanhã. E talvez Deus tenha te trazido aqui para dizer: já está na hora de evitar o caminho do leão de novo. Porque existem guerras que você já lutou e você venceu, mas há doçura no cadáver do leão, e aquilo vai atrair Sansão. É o início da decadência de alguém que era forte. Para por aí? Não. A Bíblia diz que Sansão se encantou por uma mulher, uma prostituta. O problema de Sansão foi ser seduzido por aquilo. Olha o que o texto diz. Capítulo 16, versículo 1. Então Sansão foi a Gaza, e ali viu uma prostituta, e entrou a ela. Sansão se afeiçoou. Ele olhou, ele viu, desejou. Aquilo que eu alimento, o meu coração me prende. Cuidado com seus olhos. Cuidado com seus olhos. Sabe o que a Bíblia diz? 1 João capítulo 2. Está escrito: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Porque se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. O mundo passa, e a sua concupiscência também, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Pastor, onde mora o problema? Quando você perde tempo olhando aquilo que não é para olhar. Você lembra? Jesus, em determinado momento, disse: se o teu olho te faz pecar, arranca. Porque é melhor você entrar no céu sem um olho do que ir com todo o seu corpo para o inferno. Tem gente que, por não desviar o olhar, não mudar o foco, está corrompendo a aliança que Deus tem contigo. Só que hoje Deus te trouxe aqui para dizer: você pode ser forte que for, Sansão, mas se você não tirar o olhar daquilo que está corrompendo a aliança, a sua força vai. Você fracassa. Olha a decadência da história de Sansão. Sansão se preocupou muito mais com a satisfação dos seus próprios prazeres do que com o comprometimento da aliança que ele possuía com Deus. Por minutos de prazer, Sansão arruinou toda a sua vida. Sansão colocou a vocação de lado para dar atenção à sua própria satisfação. Ele abdicou de viver tudo aquilo que Deus tinha para ele, porque ele preferiu se satisfazer. É só uma ficada, não tem problema. É só um relacionamento, vai dar em nada. Só que Sansão não entendia que aquilo ali estava corrompendo cada vez mais a aliança dele com Deus. Eu sei, não vai virar não. Mas entenda algo aqui. Não vale a pena. Não vale a pena.
não vale a pena. Se mancha a tua comunhão com Deus, não vale a pena. Se mancha o teu contato com Deus, não vale a pena. Se vai contra os teus princípios, os teus valores, não vale a pena. Não vale a pena. Você pode dizer para quem está do seu lado, diga, cuidado. Existem coisas que não valem a pena. Olhe para cá, você leva 10, 20, 30, 40, 50 anos para construir uma história e minutos para destruir toda ela. Você vai jogar sua família fora por causa de um adultério. Você vai jogar toda a sua história fora por causa de um relacionamento imoral. Deus te trouxe aqui para dizer, não vale a pena. Deus está dizendo para alguém, pelo amor de Deus, acorde, você está corrompendo a sua aliança. Mas era forte, arrancava portão, colocava fogo na seara do inimigo, amarrando raposas. Sabe qual foi o problema de Sansão? Sansão brincou com o pecado, achando que não ia acontecer nada, até o momento em que o coração de Sansão foi minado. Sansão se afeiçoou por uma mulher chamada Dalila. O texto diz que os homens chegaram para Dalila e disseram, persuade Sansão, começa a trabalhar no emocional dele, que ele está apaixonado por você, você vai minar o coração dele. E aí a gente vai entender qual é o segredo da força de Sansão. Sabe o que significa Sansão? Sansão significa sol. Qual é a característica do sol? O brilho. O sol tem como uma das suas principais características o brilho. Sabe o que significa o nome Dalila? Aquela que enfraquece. Engraçado. O forte deitando no colo daquela que enfraquece. E a primeira coisa que acontece é quem nasceu para brilhar está vendo o brilho ir embora. Ninguém cai do dia para a noite. Ninguém se enrola do dia para a noite. Não. Ninguém cai de uma hora para outra. O brilho não se perde instantaneamente, vai apagando aos poucos. Pregava muito, cantava muito, orava muito, servia muito, só que está se envolvendo tanto com aquilo que tira a tua força, que o brilho está indo embora. Hoje se até prega, mas prega só porque tem uma agenda. Você até canta, mas canta só para cumprir um compromisso. Parece que o brilho está indo embora e tem gente que não se toca, tem gente que não percebe que está apagando, que o brilho já está se esvaindo há muito tempo, mas Deus te trouxe aqui e eu sinto o temor de Deus ao liberar essa palavra para dizer: você não pode apagar. Você não pode apagar. Pegue na mão de quem está perto, por gentileza. É a primeira vez que eu peço isso. Diga para ele: não apague. Sai do colo de quem tira a tua força, Sansão, porque Deus não te chamou para ser palhaço. Deus te chamou para brilhar. Aleluia. Quando ele está deitado no colo de Dalila, por algumas vezes, ele flerta com o pecado. E o pior, ela nem escondeu a intenção. Ela disse: o que acontece se a gente tirar a tua força para te oprimir? O que a gente faz para te oprimir? Irmão, na primeira já era para ele ter se ligado. Ele disse: não, manda me amarrar. Na segunda, ele disse: manda fazer trança no meu cabelo. Ele está flertando com o pecado.
ele está brincando com fogo, e quem brinca com fogo se queima. Até o momento, meu Deus, em que a Bíblia diz assim: e ela o perturbava todos os dias, e a consequência disso foi Sansão abrir o coração. E aí ele disse: se vocês cortarem, rasparem a minha cabeça, eu me torno como qualquer outro homem. Eu gosto disso aqui. Porque qual era a característica sobre-humana de Sansão? Força. Ai, meu Deus. De coco. Vou beber de novo para você dar glória. Sem inveja, tá? Só na DAG tem isso. Olha o que Sansão disse: se cortarem o cabelo, rasparem a cabeça, eu me torno como qualquer outro homem. Irmão, o que fazia Sansão ser forte era uma aliança com Deus. O voto do nazireado consistia em não passar navalha na cabeça. Se ela pergunta para Sansão: onde está a tua força? Logo, ela entende que a força de Sansão não é proveniente de uma estética visual. A força de Sansão não está naquilo que se vê, naquilo que está patente aos olhos. Não está no bíceps, não está no tríceps, não está no peitoral, não está no ombro. A força de Sansão não é proveniente daquilo que ela enxerga, porque se ela enxergasse, ela saberia de onde vinha a força. A força está na manutenção da aliança. E aí Sansão disse: se quebrar minha aliança, eu viro só mais um. Mas Deus não te chamou para ser só mais um. Só mais um que prega? Só mais um que canta? Só mais um que dirige culto? Só mais um que faz a obra? Não. Porque a tua força não está na tua estética. A tua força está na tua aliança. E se você perder a aliança, você vira só mais um. Mais um como os demais. E o versículo mais triste da Bíblia está justamente no capítulo 16. Porque o texto diz que ela corta o cabelo de Sansão. E não foi para ficar na régua não, tá, irmão? Ela cortou o cabelo de Sansão. E olha o que está escrito. Sansão olhou e disse assim: irei como antes, e me livrarei dos filisteus. Só que o texto continua dizendo: porque ele não sabia que o Espírito do Senhor já havia se retirado dele. Imagina Sansão pegando a Bíblia, dizendo: vai para onde? Mais uma agenda. Está indo para onde? Mas o compromisso está marcado. Sansão caiu no mecanicismo das coisas, porque já estava acostumado. Era só mais uma agenda. Era só mais um compromisso marcado. Era só mais um dia fazendo aquilo que habitualmente fazia, mas ele não percebeu. Deus olhou para Sansão e disse: hoje você vai sozinho. Hoje tu vai sozinho. Hoje tu prega sozinho. Hoje tu canta sozinho. E tem gente que sabe a técnica, confia tanto em si que diz: eu sei o que faz para virar. É só falar 2 línguas estranhas e mandar pegar na mão do outro e começar a dar glória, vira. Eu sei qual é o repertório que faz o varão descer. Só que tem gente que está pregando, está cantando, está orando, e Deus está dizendo: está sozinho. Você já não percebeu que não está mais como antes? Porque o que faz a diferença não é o timbre da voz, não é a hermenêutica. Ô mulher,
cosmética. O que faz a diferença é óleo na vida, é a presença. Diga para quem está perto: não perca a presença por nada. Diga: não perca a presença por nada. Não perca a presença por nada. Não perca. Ele confiou tanto em si que ele não percebeu que o Espírito do Senhor já tinha se retirado dele. O que acontece? A consequência, a causa. A Bíblia diz que os filisteus prenderam Sansão, vazaram seus olhos, colocaram ele para moer, para rodar num moinho. Em determinado momento, no templo de Dagon, a Bíblia diz que trouxeram Sansão. O povo estava todo reunido, colocaram ele entre as pilastras do templo. E sabe o que fizeram? O texto diz que trouxeram Sansão para brincar. O problema é que Deus não chamou Sansão para ser palhaço. Deus chamou Sansão para ser um instrumento. E a consequência está aqui. A consequência de quem corrompe a aliança é ser algo totalmente contrário daquilo que Deus te chamou para ser. Deus não te chamou para ser chacota. Deus não te chamou para ser motivo de escárnio. Deus não te chamou para ser palhaço. Deus te chamou para livrar o povo, Sansão. Deus te chamou para ser um canal. E eu encerro. Eu disse: não vai virar. Sansão olhou para Deus. E foi o versículo que nós lemos. Olha a oração de Sansão para Deus. Deus, lembra de mim. Restaura a minha força. E me usa só mais uma vez. E aí eu quero te fazer uma pergunta. Deus lembrou de Sansão. Deus honrou a oração de Sansão. Sabe qual o problema? Foi só mais uma vez. Pastor, qual é a pergunta que você quer fazer? Simples. Você quer ser usado só mais uma vez? Você quer pregar e ver Deus se manifestar só mais uma vez? Você quer cantar e ver Deus fazer só mais uma vez? Você quer servir e ver Deus trabalhando só mais uma vez? Ou você hoje vai decidir se comportar à altura do seu chamado? Não vai virar. Eu vou repetir, não vai virar. Mas Deus te trouxe aqui para te confrontar. Sabe por quê? Porque eu estou falando de alguém forte. Eu estou falando de alguém forte que brincou tanto com a força que tinha, que ficou fraco. E quando ficou forte de novo, foi só mais uma vez. Só mais uma vez. Deus não quer te usar só mais uma vez. Deus não quer que você seja útil só mais uma vez. Deus não quer que se finde a sua história só mais uma vez. E entenda, até nos nossos fracassos Deus tem um projeto. Sabe por quê? Porque o propósito de Deus para a vida de Sansão foi a destruição dos filisteus. A Bíblia diz que quando Sansão puxou as pilastras do templo, ele matou na sua morte mais gente do que ele matou em toda a sua vida. Sabe o que era isso? Era Deus dizendo: Sansão, se você tivesse andado do jeito certo, se você tivesse feito do jeito certo, se você tivesse se comportado, Sansão, da maneira que eu exigi que você se comportasse, você não terminaria agora, não acabaria para você agora, mas como é para honrar o meu nome,
como é para honrar o meu propósito na sua vida, você vai ver, na sua morte, eu fazendo na tua vida tudo aquilo que eu disse que faria. E eu vou perguntar de novo: você quer ver só mais uma vez? Você quer ser usado só mais uma vez? Ou você hoje vai se comportar à altura da aliança que você tem com Deus? Fique de pé, por gentileza. Vou até beber mais água de coco. O poder da decisão Deus dá ao homem. Eu vou repetir. O poder da decisão Deus dá ao homem. E a verdade é que Deus tem um projeto na sua vida. Deus tem um plano para você. Mas você não pode brincar com o pecado. Você não pode flertar. Sansão, você é forte. Mas você só é forte porque Deus te faz forte. Porque no dia que você se levantar para combater os filisteus e não se der conta de que a aliança foi comprometida, você vai lutar sozinho. E lutando sozinho você percebe que você não é nada. Só mais uma vez? Ou hoje você entrou aqui, ouve Deus falando ao seu coração e vai decidir viver de acordo com aquilo que Deus tem para a sua vida. E eu repito, o poder da decisão Deus concede ao homem. Talvez exista alguém aqui nessa noite que entrou aqui e está longe de Deus, afastado, afastada, ou ainda não fez uma aliança com o Senhor. Deus te trouxe aqui com um propósito, e o propósito de Deus é te fazer entender que Ele tem um projeto para a sua vida. Mas para que isso aconteça da maneira que Deus quer, você precisa se comportar à altura daquilo que Deus tem para você. Você não precisa, no último ato de bravura, morrer destruindo o inimigo. Não necessariamente o projeto de Deus incluía isso para a vida de Sansão. Mas Deus te trouxe aqui para dizer: depende de você. Você decide, vai ser só mais uma vez? Ou você hoje vai olhar para Deus e dizer: Deus, eu quero me comportar da maneira que o meu chamado exige que eu me comporte. Eu quero estar na posição que o Senhor exige de mim para viver tudo aquilo que o Senhor projetou para a minha vida. E por essa vez, eu vou te chamar. De repente você entrou aqui, está longe de Deus, afastado, afastada. Mas nessa noite Deus te trouxe aqui para te dar uma oportunidade. Nessa noite Deus te trouxe aqui para dizer que Ele tem um projeto para a sua vida. E o poder da decisão está nas suas mãos. Pastor, eu entrei daqui, estou longe, estou afastado, estou afastada. Mas hoje eu quero fazer uma aliança com Deus. Quero que você tenha coragem. Peça licença e saia do seu lugar e venha aqui na frente, porque eu quero orar pela sua vida. Existe alguém que entrou aqui nessa noite, está afastado, longe de Deus, mas entendeu que Deus tem um projeto para você. Deus tem um plano para você. E você precisa se comportar à altura das exigências que o projeto de Deus se enquadra na sua vida. Quem é escolhido por Deus não pode fazer o que quer sempre. Quem foi marcado por Deus não pode, não tem como dirigir os próprios passos da maneira que acha correto. Não tem como.
Só mais uma vez? Ou você hoje quer dizer para Deus: Deus, eu quero manter a minha aliança contigo. Não quero te sentir só mais uma vez. Não quero me arrepiar só mais uma vez. Eu não quero ser usado só mais uma vez. Não quero chorar na tua casa só mais uma vez. Não. Deus está te dando a oportunidade de usufruir disso todos os dias, não só mais uma vez. Eu sei que isso exige coragem. Talvez exista alguém aqui afastado de Deus, longe de Deus, e que precisa hoje, nesse momento, voltar para perto dele. E eu vou te dar 30 segundos para você pedir licença, sair do seu lugar e vir aqui, porque eu quero orar pela sua vida. Talvez você está do lado de alguém que quer vir aqui, mas tem vergonha. Seja um canal de Deus para essa pessoa. Diga: se você quiser, eu vou lá contigo. O que não pode acontecer é você sair daqui nessa noite sem olhar para Deus e dizer: Deus, eu preciso mudar a minha vida. Eu preciso tomar atitudes que me façam trilhar um outro caminho, o caminho da tua vontade. Existe alguém que quer dizer isso para Jesus? A hora é essa, o momento é esse. Estou pregando para você que entende que precisa mudar de vida hoje, para você que entende que a sua aliança com Deus está comprometida, foi comprometida com o tempo. Se você quiser, peça licença, saia do seu lugar, venha aqui na frente. Quero orar por você. Estou sentindo o temor de Deus aqui, irmão. Estou sentindo o temor de Deus aqui. O brilho já foi embora. Você já está ficando fraco. O diabo está te fazendo de palhaço. O inimigo está fazendo brincadeira com você por causa da aliança comprometida. E Deus te trouxe aqui para dizer: eu não te chamei para isso. Não te chamei para ser um brinquedo na mão do diabo. Não te chamei para ser piada na internet por causa de coisas que você fez, não. Te chamei porque eu tenho uma aliança contigo. E depende de você. A aliança permanecer intacta depende de você. Depende de você. E eu vou te chamar a última vez. Talvez você está aqui, longe de Deus. Deus fez uma aliança contigo. Ele honrou a parte dele. Mas talvez você tenha se afastado. Fez o que não deveria fazer. E essa aliança quebrou. E Deus te trouxe aqui para dizer: eu tenho uma aliança contigo. Mas o poder da decisão Deus deu ao ser humano. Pela última vez eu vou te convidar, se você está aqui e nessa noite quer fazer uma aliança com Deus, não tenha medo. Não tenha medo. Sai do seu lugar e vem aqui, eu quero orar por você. Tem uma aliança para ser restabelecida nessa noite. Tem uma aliança para ser restabelecida nessa noite. Tem uma aliança para ser restabelecida nessa noite. Enquanto o Mateus louva, a oportunidade continua aberta, hein? Nada mais me satisfaz. Todos os dias eu penso: Senhor, que não seja